Muito boa noite. Estamos aqui de novo com Basta Crer. E basta crer em quê? Em Deus e na palavra de Deus. Ok, muito bem. E nós estamos com uma nova dinâmica no Basta Crer. Quer dizer o quê? Que de segunda a sexta o apóstolo vai falar sobre um tema específico. Depois, ao sábado, a mensagem vai ser direcionada para as pessoas ficarem preparadas para receber o seu milagre na reunião da igreja ao domingo. E depois, ao domingo, então, a minha mãe, esta senhora bonita aqui ao meu lado, vai falar sobre a família. É isso É mesmo. isso. Entretanto, o tema desta semana é a origem dos problemas. Não apenas para aquela pessoa que não conhece ainda Deus, mas também para você que pensa, as origens dos problemas, já sei o que é. Não, também para você que já sabe quais são as origens dos problemas das pessoas que não conhecem Deus. Também quando acontecem problemas na nossa vida, também há uma origem, porque não há nada de mal que não tem uma origem, alguma razão. Entretanto, este é o tema desta semana. Então, se você conhece alguém que precisa mesmo ouvir este programa, então, agora mesmo, você liga para ele, agora mesmo, use lá o Facebook para mandar a mensagem. É agora mesmo que eu faço isso. Entretanto, depois já não faço mais. Pronto, é só agora. Temos dois números de telefones, WhatsApp SOS. Sim, o WhatsApp é o mais 351 912 895 800 ou então o SOS, o mais 351 21 190 8990. Então, você pode ligar para lá, pode fazer o seu pedido de oração. Faça isso já, não fique à espera até o último momento. Faça já o seu pedido de oração. E no final do programa, o meu marido vai orar para si. Também você pode ligar para nós, então mandar o seu testemunho, tanto escrito, ou então você pode ligar, ou então pode mandar um áudio ou um vídeo. E também, se tem qualquer dúvida e qualquer pergunta, pode ligar também, se quer saber onde há uma igreja, se quer saber como que funciona essa coisa da editora, se quer saber informações sobre a Convenção Jovem, qualquer pergunta, qualquer dúvida, você pode ligar para esses números, WhatsApp e SOS. E agora temos Convenção Jovem. Convenção Jovem. Sim, podemos já dizer que é já amanhã que começa. Amanhã. Hoje é dia 9, amanhã é dia 10, portanto, dia 10, amanhã, vai começar a Convenção Jovem aqui em Portugal. Aqui em Portugal será no dia 10 e dia 12, ou seja, amanhã, quinta e depois no sábado, pelas 16 horas, aqui no Tujal. E também amanhã, aqui no Tujal, como eu disse, mas também será feito nas várias regionais aqui em Portugal. Sim. Sim. Amanhã, né? E no Amanhã. sábado ainda Depois no sábado toda a gente vem aqui. Vem aqui até ao Tujal. Entretanto, nós temos os spots. Vamos ver este spot de Convenção Jovem. Convenção Jovem Apocalipse no dia 10 de junho no Tujal em Lisboa e nas regionais. No dia 12 de junho vamos estar todos juntos no Tujal. No dia 10 de junho, a partir das 14 horas, com várias atividades, e pelas 16 horas, uma grande festa com muita música, animação e uma mensagem que certamente te mudará. E no último dia, convidamos a todos para este mega evento no Tujal, com um concerto com algumas das tuas bandas preferidas a partir das 14 horas e pelas 16 horas. A animação estará a cargo do time Curiacos e a Catedral de Louvor. Não fiques de fora, junta-te a nós nesta mega Convenção Jovem 2021. Então, amanhã, então, Convenção Jovem. Então, você que é jovem, apareça, esteja lá bem cedo. Entretanto, se você que é pai, né, se você tem os seus filhos que são jovens, então, leve-os até cá para que eles possam assistir. Entretanto, nós também temos um trailer, né? Antes temos a Convenção de Fé também. Temos, claro. Quer dizer, não é antes, mas vamos falar, sim, antes acerca da Convenção de Fé. Sim. Amanhã a Convenção de Jovem, mas entretanto em agosto nós temos a nossa Convenção de Fé, que é para todo mundo, de toda parte do mundo mesmo. Entretanto, é uma semana, não são 2 dias, mas uma semana mesmo. Então, você toma nota dessas datas, que é... 16 a 22 de agosto. E por que é que a pessoa deve vir? À Convenção de Fé. Sim. Porque é um evento, é o maior evento do nosso ministério e é onde todos nós estamos aqui presentes para receber as instruções de Deus para o ano inteiro, não é? Porque muitas vezes diz, não é, que é na Convenção que o ano da maná começa, vamos assim dizer. Então é na Convenção de Fé que Deus dá a direção para a Igreja, para todo o seu povo, e é muito importante nós estarmos presentes para estarmos todos no mesmo espírito, todos em concordância, e também para recebermos as instruções de Deus para a nossa própria vida, não é? Porque a Convenção de Fé, nós estamos a semana completa, temos a comunhão com Deus logo pela manhã, temos seminários,
reunião à tarde, reunião à noite, ou seja, é uma semana intensa, vamos assim dizer, de estar com Deus e isso só traz boas coisas. É isso mesmo. Então, prepare-se, em primeiro lugar, marcando essas datas. E, em segundo lugar, prepare-se também, nós temos esse livro que se chama Como Receber Instruções de Deus. Então, este é o meu conselho, que você leia esse livro, né, para que você saiba como que Deus fala, como que Ele parece e como que Ele fala para que você, enquanto está aqui na convenção, quando Deus lhe vai falar, porque Ele vai lhe falar, que você reconhece quando Ele fala e depois é ouvir e depois é praticar, claro, também. Entretanto, agora vamos ver o quê? O anúncio mesmo. Sim, vamos ver este anúncio da convenção. Entretanto, nós agora vamos ver um trailer do filme, né, que vai sair quando? Que vai estrear, já é uma novidade hoje, vai estrear no dia 19 de junho, que não é este sábado, é no outro sábado a seguir, que vai passar na Curiacos TV pelas 23 horas, portanto, acaba basta querer e a pessoa não desliga, fica lá para assistir. Se a pessoa disser, mas eu domingo acordo às 5 da manhã ou às 6, que é o caso de muita gente, não faz mal. Não faz mal? Não. Porque faz mal para quem que tem que acordar muito cedo, às vezes, pronto, às vezes sim, mas a pessoa não precisa de ver naquele horário. Se quiser, pode ver no domingo, dia 20, pelas 15 horas. Portanto, temos as duas opções. Acho que é melhor. Sim, é isso mesmo. Então, são essas as datas. Quais são as datas? 19 e 20. E 20. E agora você quer saber, pronto, qual filme? Sim. Então, vamos ver o trailer. Vamos ver se a Ruth acerta. Somos uma família. Não perfeita, mas feliz. Estamos a ir aqui para o campo. Olha, não é esta. Não é esta. Este ainda não é agora em junho. É só para dizer, que não é esta. Não, este ainda não temos data. Esta não temos data. Esta também é um filme. Também está prontinha, acho eu, né? Está quase. Está quase prontinha, mas ainda não temos data. Então, ficamos aqui a saber que a Ruth não sabia. Mas, a partir de agora, ela já sabe. E você também. Vamos então ver o trailer do filme que vai passar dia 19 e 20 de junho de 2021. Tubos entupidos. Lá anda este gajo outra vez por aqui. Desculpa, amigo. Não entendi. Desculpe coisa nenhuma e não sou seu amigo. Também não precisa fazer um escândalo por causa disto. Não admito isso. Não ligues a isso. Não seja mal educado. Eu é que sou mal educado. É sempre a mim que me calham os trabalhinhos ao fim de semana e fora de horas. Parece que se juntam todos para me irritar. Para de suspeitar mal toda a gente. O que é que você está a fazer aqui em minha casa? Sabes de quem é a casa? O que é que fizeste ao senhor? Eu não fiz nada, ele está a mentir. Não estou a mentir nada. Mentiroso aqui não sou eu. Eu sou doutor, ui. Eu tenho ali um taco de beisebol para lhe fazer umas festas. Mas a forma como falam comigo às vezes tiram-me do sério. O quê? Deve estar a brincar comigo? Olá, Bruno. Vejo que já conseguiste sair de casa para desanuviar. Doutor António. Olá, Pedro. Sabe que as coisas ultimamente não andam a correr muito bem? Era um colega de trabalho que queria que o fosse substituir, mas eu disse-lhe que não. Mas ultimamente irrita-me com qualquer coisa. As coisas começaram a descontrolar-se e... Pedro, o que é que tens? O que é que se passa? Não fiques assim, deixa lá.
Então, 19 e 20 de junho. Qual é o filme mesmo? Tubos entupidos. Pronto, sabe as horas? Não, as horas não sei. Pronto. Mas domingo eu sei que é mais cedo. Domingo é às 15 e sábado é mais tarde, é 23. E para a pessoa que acorda muito cedo de domingo, que não quer ficar à noite, sábado tão tarde, então pode vir de domingo Então isso é às bom. 15 horas. Isso é bom. Mas o importante é 19 e 20. Na verdade, você tem que estar sempre ligado a Curiacos TV, então nem precisa saber os horários. Não precisa. Liga, do princípio até o fim, vai dormir, acorda, põe outra vez e pronto, apanha tudo, não falha nada. E hoje em dia também já se pode recuar, portanto, Sim. eu, por exemplo, quando chegar a casa vou recuar. Por quê? Para ver se falou bem. Sim, tem que fazer uma análise de Sim. conteúdo. E depois se toma nota e sabe, pronto, se a gravata estava torta e Estava coisas torta, assim. se o micro estava bem. Sim, se o cabelo está meio se o despenteado. cabelo. Pronto. Não, o cabelo nunca está despenteado porque eu rapo todo o cabelo, Pronto. mesmo então aí não tem problema. Fica logo resolvido. Vamos, entretanto, para outro assunto, que é a ação social. E até esqueci-me de dizer boa noite, Bispo Paulo. Não faz mal, bispo. Já cumprimentamos do princípio. Sim. Está tudo cumprimentado hoje. Está, né? Pronto. Entretanto, ação social, o que é e o que é que nós estamos a fazer isto à onda? Então, a Ação Social é um projeto que visa ajudarmos as pessoas que estão em situação difícil. É o mandamento de Jesus. Jesus, certa vez, falou que estive nu, deste-me de vestir, estive com fome, deste-me de vestir. Este projeto consiste em ajudar, então, as pessoas que estão Teve a com passar... fome E deste-me de comer. Ok. Deste-me Tá de bem. comer. E estive nu, deste-me de vestir. Ok, tá bem. Estive na cadeia e visitaste-me. Ok. Exatamente. Tá bem. É um mandamento de Jesus. E esse projeto, respondendo à pergunta da Bispa, está a ser feito pela Igreja Maná. Sim. As pessoas podem entregar bens de primeira necessidade nas nossas igrejas e nós então vamos fazer a distribuição desses bens ou numa junta de freguesia ou numa associação e inclusive também temos ajudado aos irmãos que estão a passar por uma situação difícil. Sim. Também temos estado a apoiar não só com bens não perecíveis, mas também com a palavra de Deus. Porque quem semeia, já ensinava Jesus, semeia a palavra de Deus. E mais do que nós darmos bens perecíveis, Jesus disse que nós vamos dar a palavra, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Bispo. Sim, porque na verdade é a palavra que vai transformar a vida da pessoa. Sim, sim. E claro, a pessoa recebe a comida, e isto é muito bom, mas é uma coisa do momento. Sim. Né? Entretanto, se uma pessoa recebe a palavra de Deus, então, se ele tem um encontro com Deus, então a sua vida vai mudar. Então, isto que toda a gente quer, uma pessoa que está a passar por dificuldade, isto é que ele quer. Entretanto, vamos mostrar algumas fotos. Essas fotos são da Igreja de Entroncamento. Então, ação social, Igreja de Entroncamento. Vê-se aqui as comidas, né? Assim, preparados. E foi efetuada, né, pela Junta de Freguesia de São João Batista. Eles foram lá buscar nas instalações da Igreja Maná de Entroncamento. Então, vemos aqui as comidas, né? Tudo que foi entrega e pronto, estamos sempre a mostrar, às vezes aqui a palavra de Deus, né? Os livros que estamos a mostrar também para dar. Então, estamos a fazer isto em todas as nossas igrejas, em toda a parte do mundo, e é um projeto muito importante, por causa disso que também sempre estamos a mostrar as fotos, porque estamos a continuar, não é assim uma coisa que fazemos uma vez, mas é uma coisa que todas as semanas os irmãos trazem alimentos à igreja. Todas as semanas, em praticamente todas as nossas igrejas, nós estamos a ir com as juntas, com essas instituições para os ajudar. Sim. Entretanto, vou pedir a Paulo para orar. Está bem. Okay. Querido Pai Celestial, eu trago diante de Ti esse projeto de ação social que consiste em nós ajudarmos com a Tua palavra, Senhor. Tu disseste na Tua palavra, quem semeia, semeia a palavra, e não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E cá estamos nós, Ministério Maná, ajudando, Senhor, as pessoas que estão necessitadas, dando de comer àquelas pessoas que estão com fome
E obrigado, Jesus, porque vais confirmar a tua palavra com sinais, com prodígios, com maravilhas. Não só aqui em Portugal, mas em todo o resto do mundo. E é isso que nós falamos e concordamos. E todos digam comigo, amém. 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 Está concordado. Glória a Deus. Entretanto, nós agora vamos falar um assunto que é a consulta pastoral, né? E é muito importante. É fundamental, Bispo. Sim, né? Hoje, Sim, é isso. É fundamental mesmo. É fundamental. É isso mesmo. Hoje, cá em Portugal, quase todas as famílias têm um médico de família. O médico de família é uma pessoa que está ao lado de uma família para aconselhar, acompanhar a evolução médica ou medicamentosa desta família. E o médico dá conselhos, ajuda a pessoa a encontrar a medicação certa para aquela família. Com as nossas consultas pastorais é a mesma coisa. Nós não só falamos de coisas de medicina, mas também ensinamos a palavra. E a consulta pastoral serve mesmo a isso. É um pastor daquela família, daquele crente, que o vai acompanhar para o resto da vida. Sim. Entretanto, como que funciona, né? Porque às vezes é assim, a pessoa faz um pedido de oração e às vezes está com esse problema e ele quer que o apóstolo ora, né? Uma oração e vem a solução e já está. Mas muitas vezes, né, ou normalmente, o problema está por cá, uma origem. Então, é no consulta pastoral que o pastor vai falar com esta pessoa para descobrir por que ele está com este problema. Qual é a razão? Para que a pessoa não fique com a situação resolvida, né? Oramos e Deus faz um milagre, faz o impossível, mas depois passa algum tempo e a pessoa está com o mesmo problema. Porque ele tem que aprender o porquê das coisas e o que é que ele tem que mudar. Exato, é mesmo isso. É um acompanhamento contínuo até aquele crente chegar ao sucesso da vida. E a consulta pastoral consiste mesmo nisso, Bispo. É o crente saber a origem dos problemas. Quando o pastor está numa reunião, ele fala para todos, fala no geral. Mas depois, numa consulta pastoral, o pastor ou o missionário, aquela pessoa que está adscrita àquela igreja, vai dar a medicação certa para aquela pessoa. Sim, porque às vezes a pessoa diz, não, mas o meu problema não está ali, o meu problema está aí. E o pastor diz, não, o seu problema está que você não está a perdoar. E a pessoa diz, não, não tem nada a ver com isso. O meu problema é uma outra coisa. Então, é no consulta pastoral que o pastor vai ver, né, vai ajudar você a descobrir o porquê das coisas, para que então pode encomendar, né, um medicamento espiritual, que são livros, são CDs. Exato. Sim, pode encomendar os livros, os CDs, pode encomendar, por exemplo, se é o caso de um perdão, de perdoar a pessoa, pode encomendar, inclusive, para ele que assista ao programa Basta Crer. Enfim, cada pessoa é uma pessoa, não há duas pessoas iguais. Então, nessa consulta pastoral, o pastor tem a possibilidade de especificamente indicar aquela medicação para aquela pessoa. É isso mesmo. E uma das coisas que também é muitas vezes falado, né, é um grupo familiar. Porque também é importante, porque no grupo familiar nós ensinamos certos ensinamentos que, na verdade, são os rudimentos. Então, por causa disso, né, nós temos grupos familiares. Né? Explica só um pouquinho o que é um grupo familiar. Bispo, o grupo familiar é um projeto tão importante quanto a consulta pastoral. Imaginemos uma pessoa que nasce numa família. É uma família física. Jesus disse que aquele que nasce da carne é carne. Mas também existe uma outra família, que é a família espiritual. É a família de Deus. É lá onde ele vai aprender os conhecimentos, os rudimentos de uma família espiritual. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo com crianças de rua e eles não sabiam portar-se com as pessoas, porque eles viviam na rua, não tinham hábitos de comer, de entrar à hora. Então, numa família é onde ele vai aprender esses rudimentos. O grupo familiar é o lugar onde estas pessoas da igreja aprendem a lidar, a conviver com os irmãos. Por isso é que nós falamos muitas vezes que o grupo familiar, nós no grupo familiar adquirimos, aprendemos, criamos laços sadios com as pessoas que são da nossa igreja. Sim, é isso mesmo. E, na verdade, é num grupo familiar, né, que a pessoa se firma em Jesus, na palavra, e começa a viver, aprender a viver à maneira de Deus. Exatamente. Né? Então, torna-se um novo convertido, num discípulo, aquele que está a viver à maneira de Deus, que aprende o método de Deus, né? Que começa a pensar, falar, fazer as coisas à maneira de Deus e, por conseguinte, vai ter o sucesso que vai ter o sucesso, exatamente. Vai ter então, o sucesso. É mesmo fundamental um grupo familiar, né? E nós temos grupos familiares em toda parte do mundo. Aliás, a maioria, até digo que todas as nossas igrejas começaram com o grupo familiar, que é dado em casa do meu irmão, né? Exato. E
e é liderada por um líder. Por um líder, uma pessoa capacitada, formada pela igreja, para acompanhar aquela família. Então, depois daí, nasce a tal igreja. Sim, é isso. Começa com um grupo familiar, entretanto, lá dentro as pessoas vão se transformar em discípulos depois. Também começa a servir, então vai-se abrindo um outro grupo, etc, etc, até que, pronto, já dá para nós abrirmos lá uma igreja, porque já temos essas pessoas todas. Então, é muito importante isso. Entretanto, vamos agora ver um grupo familiar. Esse grupo familiar é de Alcobaça. Vamos ver. Boa noite, apóstolo e toda a família Maná. Hoje é um dia muito feliz aqui na cidade de Alcobaça, porque abrimos mais este grupo familiar e lhe agradecemos por esta oportunidade de nós podermos partilhar o que Jesus está a fazer nesta cidade de Alcobaça e juntos estamos a ganhar Jesus Cristo e este povo para Jesus Cristo. Obrigado. Tchau, tchau. Então, um grande abraço para este grupo familiar novo, né? Aqui vê-se um grupo presencial, né? Onde as pessoas estão, porque hoje em dia temos os dois, né? Sim, sim. Já temos certas igrejas que já têm os grupos assim, mesmo presenciais, e outra que é... É através das redes sociais, o WhatsApp, Skype, Sim. enfim. Entretanto, se você diz, olha, eu também quero fazer parte de um grupo familiar, então é só ligar para os nossos números, dizer, olha, eu vivo aqui, eu também quero fazer parte de um grupo familiar, ou explica-me lá este projeto, como é que isso funciona. Então você pode ligar para nós, né? O pessoal que está lá para atender vai explicar, vai lhe mostrar como é que é, vai dizer onde que temos grupos familiares, porque isto é uma coisa que nós temos em toda a parte do mundo. Em toda a parte do mundo. Não há nenhuma igreja, Maná, que eu saiba, que eu conheça, que não tenha um grupo familiar. Aliás, Bispo, qual das famílias ou qual das igrejas não tem família? Se tem uma igreja, tem uma família. Implica sempre que tem uma família. Se tem uma família, tem um grupo familiar. Sim, é isso. Há lá uma casa, Exatamente. Então há uma casa, há um grupo familiar. Então já sabe, meu irmão, uma casa, um grupo familiar. Uma igreja, vários grupos familiares. Sim, e também, às vezes, nós temos irmãos, né, que mudam de país e depois, pronto, liga para nós, mandam e-mail, nós queremos aqui uma igreja, queremos aqui uma igreja. Então dizemos, ok, então vamos começar então com você mesmo, que vive ali com a sua casa, com um grupo familiar. Então, muito importante mesmo um grupo familiar. E o que nós também vimos, né, nesta época de pandemia, né, que muitas vezes nós não conseguimos dar, e ainda em certos países não conseguimos dar ainda presencial, então é online, e até tem uma vantagem, porque aí não há limite. E certas pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de chegar a horas para um grupo familiar, porque trabalham até mais tarde ou vivem mais longe, assim, online, quer dizer, não à distância, pode entrar onde eles estão e aí também pode fazer parte de um grupo familiar e ter as suas vidas transformadas. É, exatamente. Eu já vi pessoas assistirem grupo familiar em comboios, Bispo. Em comboios? Comboios, sim. Em autocarros. Pronto. Sim. Barcos, não me lembro, mas nesses dois transportes já vi. Sim, então não há limite. Não há limites. E é uma maneira ótima para evangelizar também. Porque às vezes a pessoa diz, eu tenho assim um familiar que vive lá em Rússia, que vive nesse país, mas quer dizer, ele não fala, não temos lá nada, né? Não temos lá nada perto, então quer convidar ele, mas pronto. Então aí fica fácil convidar para um grupo familiar online, né? É só mandar o link, olha, é agora mesmo, entra. Exato. Ai, não sei, está em minha casa, pronto. E vamos está. falando da palavra de Deus e a pessoa, quando é isso, o que também faz é que quebra barreiras. Muitas vezes a pessoa tem barreira, né? Pensa assim, não vou à igreja, sei lá o que é que eles fazem lá. Mas num grupo familiar, a pessoa está na sua casa a assistir e depois fica a saber, afinal isto é normal, não é nada esquisito, são pessoas normais, não. Então faz que a pessoa depois se abra e Deus consegue entrar na vida desta pessoa. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Entretanto, vamos agora até altar de oração. Estamos aqui com o altar de oração. Aqui nós colocamos todos os pedidos de oração que nós recebemos. O pedido que você está a fazer, e também digo outra vez, faça já o seu pedido de oração no WhatsApp, SOS, ou também no site Basta Crer. Você também pode fazer o seu pedido de oração. Faça já. No final deste programa, o meu marido vai orar para si e depois também colocamos aqui e vamos orar para isso. E Deus faz milagres, Deus faz o impossível. Exatamente. Então eu vou pedir a Paulo para orar. Senhor Jesus, é com base nessas palavras que nós oramos, que Tu és um Deus do impossível, como está escrito na tua palavra em Lucas 1,37.
37. Nada é impossível para ti. E esta é a confiança que nós temos em ti. Que se pedimos alguma coisa, tu nos ouves. E se tu nos ouves, nós alcançamos as petições que te fazemos. E nós te agradecemos, Senhor, desde já, porque cada pedido de oração aqui neste altar está a ser respondido para a tua honra e glória, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Entretanto, vamos agora ficar com o time Curiacos, porque desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou, mudou. Então fica de pé, vamos todos cantar junto, porque estamos aqui na presença do nosso Deus. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. E agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou-me a mim e salva a ti também. Agora sou feliz, agora vivo bem com Jesus e mais alguém. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou-me a mim e salva a ti também. Agora sou feliz, agora vivo bem com Jesus e mais alguém. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou-me a mim e salva a ti também. Agora sou feliz, agora vivo bem com Jesus e mais alguém. E quando eu penso no amor de Jesus, quando eu penso no que Ele fez por mim, a minha alma louva, aleluia. Glória a Deus por me ter salvo. Quando eu penso no amor de Jesus, quando eu penso no que Ele fez por mim, a minha alma louva, aleluia. Glória a Deus por me ter salvo. A minha alma louva, aleluia. Glória a Deus por me ter salvo. E é isto que me faz cantar. É isto que me faz cantar. Dos meus pecados livres estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar. É isto que me faz cantar. É isto que me faz cantar. Dos meus pecados livres estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar. E ao mundo eu vou anunciar. Ao mundo eu vou anunciar que Cristo salva o pobre pecador com seu amor. É isto que me faz cantar. Mais uma vez ao mundo eu vou anunciar. Ao mundo eu vou anunciar que Cristo salva o pobre pecador com seu amor. É isto que me faz cantar. Esta alegria não vai mais sair. Não vai mais não. Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. O crente ora, o fogo cai. O salvo em Cristo sabe para onde vai, vai para o céu. O crente ora, o fogo cai. O salvo em Cristo sabe para onde vai. E a palavra está operando em mim. A palavra está operando em mim. Não importa as circunstâncias que eu vejo ou sinto, a palavra está operando em mim. Não importa as circunstâncias que eu vejo ou sinto, a palavra está operando em mim. A palavra de Deus está a operar dentro de mim e dentro de si quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, conforme está escrito em Mateus 6,33. E esta música
fala sobre isso mesmo, chama-se A Solução, é Mateus 6,33. Mas ao longo da música tem mais versículos. Se você conseguir, aponte, que é para depois ir ver o que é que eles dizem. Diz a palavra de Deus, livrar da tentação da carne não traz condenação. Vivo no Espírito de Deus e para o Espírito de Deus não há acusação. A solução é Mateus 6,33. 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 Estou seguro em 1 de Pedro 2,24, Isaías 53. Enfermidades são saradas, faltas são perdoadas em Salmo 103. A solução é Mateus 6,33. 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 Ficar colado em Filipenses 4,19, praticando Malaquias 3,10 e praticando Lucas 6,38. Mateus 6,33. A solução é 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 Mateus 6,33. Prestou bem atenção? A solução é Mateus 6,33. Buscar a Deus acima de tudo e de todos, e todas as coisas nos serão acrescentadas. E por isso nós também cantamos que estamos firmes. Firmes aonde? Firmes nas promessas de Jesus Cristo. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Eu estou firme. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas, não irei falhar. Vindo a tempestade a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Eu estou firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. Caminhando em frente, não irei voltar. Agora tenho onde me agarrar. Sei de onde é que eu vim, onde é que eu vou parar. Eu estou firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. Caminhando em frente, não irei voltar. Agora tenho onde me agarrar. Sei de onde é que eu vim, onde é que eu vou parar. Estou firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. Estou tão firme, estou tão firme. Estou tão firme. Não irei vacilar. Não irei vacilar. Jesus é minha rocha. Jesus é minha rocha. A minha salvação. A minha salvação. Estou tão firme. Estou tão firme. Não irei vacilar. Não irei vacilar. E porque Jesus é o maior. Jesus é o maior. É o Salvador. É o Salvador. É o libertador. É o libertador. Só Ele é o Senhor. Firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. Olá a todos, boa noite e bem-vindos ao Basta Crer. Este é um programa de fé para que você possa viver com sucesso em todas as áreas da sua vida. Durante este período está a passar aqui em rodapé o WhatsApp, onde você pode telefonar ou escrever e pedir
a fazer os seus pedidos de oração. Já tenho aqui muitos. Mas mais tarde, quando eu começar a ensinar a palavra sobre a área financeira, eu exorto você a prestar muita atenção, porque Deus, que pode e quer abençoar você nessa área financeira, precisa que você esteja completamente focado para ouvir a sua palavra, entender os seus segredos. Então, nós vamos, entretanto, eles vão tocar mais um hino que diz Basta Crer. Basta Crer é uma música muito bonita, que tem tudo a ver connosco, que, aliás, o nosso programa chama-se Basta Crer. Vamos lá, então. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Toca em Jesus com o coração. Toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração. Toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração. Toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração. Toca em Jesus, estende a tua mão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Ora bem, nós vamos agora então estudar a palavra de Deus e ver por que razão há pessoas que têm problemas financeiros. Eu tenho um livro com esse título, é com base nesse livro que eu estou a ensinar durante esta semana toda, para que você possa ter os motivos e, por isso, sair dessa zona e entrar na zona das bênçãos. Então, como eu disse há pouco, exorto a todos a estarem com atenção para ouvir a palavra de Deus. Para ajudar a fixar certas frases que eu acho que são muito importantes, que o meu time fez umas placas muito bonitas que passamos a colocar, comecemos logo pela primeira. Então, aqui nós estamos a ver o título lá de cima que diz: olham para os problemas e não para Jesus. Então, por que razão há pessoas que têm problemas? Porque, em vez de olharem para Jesus, eles olham para os problemas. E isto não é apenas para as pessoas que ainda não conhecem Deus, é também para muitos crentes, que na hora da aflição ficam amarrados, ficam presos aos problemas. Então, será que você tem um desafio na vida? Será que há uma tempestade? Se houver, saiba que há uma solução. A solução é olhar para Jesus e não para o problema.
mais à frente, nós vamos ver então como é que se olha para Jesus. Mas agora vamos para a placa seguinte, que diz o que fazer diante do problema. Fé é uma força que vem por ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus e sai para trabalhar a nosso favor e consiste em, entre outras coisas, nós não atentarmos, não passarmos cartão, não passarmos a vida a falar e a telefonar aos amigos que aconteceu e não sei o quê. É por isso está ali escrito, fé no meio de uma adversidade, não olharmos para o problema. Será que quer dizer que não há problema? Claro que há problema, eu não olho para ele. Está a ver? Então, o que fazer diante de um problema? Não olho para o problema. Então olho para onde? Para Jesus. Vamos então à placa seguinte. Aqui eu refiro-me àquele episódio quando Pedro andou por cima das águas. Isso está relatado aqui em Mateus 24, porque Jesus tinha dito aos seus 12 discípulos, olha, vão para o lado de lá, vão no barco para o lado de lá, eu já vou juntar-me a vocês. Então eles foram em obediência. E às vezes as pessoas pensam, porque estamos a obedecer a Deus, que tudo vai correr bem, que o diabo vai de férias, mas é o contrário, por vezes é o contrário. E que isso sucedeu exatamente isso. Quando o diabo viu que todos os discípulos de Jesus estavam juntos, ele pensou, oportunidade ótima para matar esta gente, para não ser Jesus e mais esses 12 criaram grandes problemas. Então, o diabo gerou uma tempestade terrível. E eles pensavam, vamos morrer. Mas Jesus nunca os abandona. Então ele veio mesmo por cima das águas. E quando ao longe os discípulos o viram, pensaram, é um fantasma, agora é que vamos morrer. Mas Jesus gritou logo, não, não temam, sou eu. Então Pedro animou-se e disse, Senhor, se és mesmo tu, ou seja, não tinha bem a certeza, diz para eu ir ter contigo por cima das águas. Jesus disse que sim. Então Pedro saiu do barco. Pedro andou por cima das águas. E o interessante é que, enquanto Pedro andou por cima do mar, é o que tenho escrito cá embaixo, Pedro andou por cima do mar enquanto olhou para Jesus. Enquanto olhou para Jesus, ele andou por cima do mar. Quando tirou os olhos de Jesus e atentou para o vento, para as ondas, para a tempestade, começou a afundar-se. Portanto, há aqui um segredo muito grande. Será que dá para eu entender? Não, mas é assim. Você também não entende eletricidade, mas usa eletricidade. E esta lei é isto. Enquanto Pedro, andando por cima das águas, estava a olhar para Jesus, tudo corria bem. Quando ele, de repente, eu penso que foi o diabo que começou a martelar a cabeça. Mente, campo de batalha. Oh Pedro, tu és maluco, isso é impossível. Já viste o vento, já viste as ondas, já viste a tempestade. Então, ele que já ia a meio caminho, de repente tira os olhos de Jesus, começa a olhar para os problemas, começou a afundar-se. E por isso Jesus foi ter com ele, mesmo assim, deu a mão, levantou e disse, ó homem de pouca fé. Pedro tinha fé, mas era pouca e insuficiente para chegar até ao final. O que me diz que, diante de um problema, não devemos atentar para o problema, devemos atentar para Jesus. Esse é que é muito importante. Vamos então agora para a próxima placa. A próxima placa, não quero arrancar. Ah, é esta? Ah, está aí. O amortecimento do ventre de Sara. Então, este é um caso maravilhoso que se passou no Velho Testamento, em que Abraão era amigo de Deus e Deus era amigo pessoal de Abraão. Porque Abraão foi fiel, Abraão escolheu Deus, Deus andou à procura de um homem que fosse fiel para o abençoar e usasse dele para ajudar o resto do mundo, não é? E finalmente encontrou Abraão. E o Abraão já tinha cerca de 100 anos e a sua esposa Sara era estéril e já tinha cerca de 80 anos. E o ventre de Sara estava então amortecido. Ela não podia ter filhos. A Bíblia diz, o ventre dela estava amortecido. O casal não tinha filhos, mas Deus lhe fez uma promessa. Serás pai de muitas nações.
Nem é muitos filhos, já era extraordinário. Muitas nações. E durante muito tempo, nada aconteceu. Ou seja, havia uma promessa de Deus. Quem sabe você é crente e tem promessas. Acredita nas promessas. Mas só ter promessas não chegou. É por isso que é importante estar no Basta Crer, neste programa, para ouvir e entender os segredos de Deus. Então, diz que... porque é que ele não tinha filhos? Porque ele não atentava para a palavra de Deus. Ele atentava para o problema dele e para a idade dele e a idade da mulher. Ele considerava que aquilo é que era importante. Pois a minha mulher já sempre foi estéril e agora tem 80 anos, eu também já tenho 100 anos, nós estamos amortecidos. Humanamente falando, eles não poderiam ter filhos. Mesmo que ela já nunca tivesse sido estéril, não é? A essa idade já não podia ter filhos. Mas Deus prometeu isso. Eles não se viam com filhos. E esse é o problema. Muitas vezes na área financeira, Deus pode e Deus quer abençoar um crente, mas não consegue porque ele não se vê abençoado. Vê-se pobre. Vê-se pobre. Está a ver? Portanto, Deus, por exemplo, tirou o povo da escravatura do Egito. Abriu o mar, um caminho onde não havia caminho. Prometeu-lhes a terra prometida. Mas eles não acreditaram. Portanto, a grande maioria não entrou na terra prometida. Porquê? Porque eles não se viam a prosperar. Eles viam-se pobres, pequeninos, miseráveis, e por isso lhes roubou a bênção. Está a ver? Isso lhes rouba a bênção. Nós temos que parar de olhar para os problemas. A tentar olhar para os problemas quer dizer falar, penso só nisso, vou dormir a pensar nas contas por pagar, etc. Isso é mau. É isso. Quando é que tudo mudou? Vamos ver o próximo slide. Abraão mudou de atitude. E por isso diz lá em Romanos 4,18 o seguinte: o qual em esperança creu contra a esperança e não enfraqueceu na fé e não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do vento de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado da fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi imputado como justiça. Quando um dia Deus apareceu-lhe, ao fim de muitos anos de espera, apareceu-lhe para lhe dar o segredo. Primeiro, o segredo era em duas partes. Primeiro, ele tinha que olhar para as estrelas e pensar que cada estrela é como se fosse um filho meu. O segundo segredo era, Deus disse, quanto a mim, disse Deus, Abraão, quanto a mim, tu já és pai de muitos filhos. E a tua mulher é uma princesa, mãe de muitos filhos. E o segredo é que nós temos que falar aquilo que Deus diz de nós próprios. Não é o que o banco diz, que as notícias dizem, que a crise do Covid diz, mas o que Deus diz. É uma lei. É uma lei. Eu tenho que atentar para o que Deus diz e falar o que Deus diz. Está a ver? Então, o que é olhar para Jesus e não para os problemas? É olhar para as promessas de Deus. É olhar para aquilo que Deus diz. Olhar para os versículos bíblicos. Ora, porquê é que nós, tira a placa, porquê é que nós na Igreja Maná temos muitos livros? Para que você possa, de forma muito rápida e fácil, ir direto aos assuntos. Por exemplo, saúde, finanças, casamento, por aí fora, temos livros para todas essas áreas. Então a pessoa está a precisar de um milagre de Deus numa das áreas. Pega no livro e tem lá as promessas de Deus.
Então, por exemplo, se diz que a pessoa está doente ou que a pessoa tem problemas financeiros, como é que eu olho para Jesus? Eu pego em versículos bíblicos e começo a olhar para aqui. São as coisas que Deus promete. Vamos à placa seguinte. O seu salário está amortecido? Está numa tempestade? Você tem um salário amortecido, não chega para as necessidades? Às vezes é o que está a acontecer. Há pessoas que pedem oração. O meu salário não chega, estou cheio de dificuldades. Lá está a solução. Tire os olhos do tamanho do seu problema. Ponha os olhos no tamanho de Jesus. Está a ver? São frases que o vão ajudar. Ponha os olhos em Jesus, no tamanho de Jesus. Quão grande é de Jesus? Bem, Ele é o Criador dos céus e da terra. Você tapa os olhos no seu salário e pensar, eu só posso viver com aquilo que me dão no emprego. Bem, mas Jesus diz, eu sou a tua fonte. Então, se eu olhar para Deus, para Jesus, é isso que eu vou ver. Ele é a minha fonte. Ele promete suprir todas as minhas necessidades. A ver? Então, é isso que nós temos que pensar e falar. Vamos para o próximo ponto. O seu negócio está amortecido? Você é um empresário? O seu negócio está amortecido, está fraco, não dá para pagar os impostos, rendas e etc. Tem poucos clientes, está numa tempestade, a solução é a mesma. Pare de atentar para esses problemas. Tire os olhos disso. Comece com o livro de finanças e daí vai e comece a ler versículos bíblicos que fazem as promessas de Deus, que falam aquilo que Deus tem reservado para si. Isso é olhar para Jesus. Em frente. Você não tem emprego? Bem, se não tem emprego, você precisa não só de olhar para Jesus, mas de aprender as leis de Deus, que é a lei de semear para colher. Quando eu olho para Jesus, eu vou olhar para aquele Jesus que diz, semeia primeiro, colherás depois, dai e ser-vos a dado, boa medida, recalcada, sacudida. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos e, portanto, já nos abençoou. E é as nossas sementes que vão buscar aquilo que nós precisamos. Próximo slide. Você é um reformado, ganha pouco, tem muitas necessidades, não tem necessidades, as necessidades supridas, é a mesma coisa. A ver? É a mesma coisa, o segredo é o mesmo. Em vez de olhar para o tamanho da sua reforma, que é miserável, pode ser a placa, olhar para o governo e dizer, o governo é isto, aquilo, aquilo outro, bem, nada vai mudar. Você até pode ter toda a razão. Mas eles não vão mudar. Mas você tem o poder para mudar. Como? Semeando, olhando para Jesus, para aquele que diz como é que se faz. Está a ver? Agora, não é só para pessoas que têm problemas. Esta lei também é para as pessoas que, felizmente, não têm problemas, mas têm um objetivo, têm um alvo, têm uma meta, queriam alcançar qualquer coisa. É a próxima placa que trata disso. Você quer alcançar um alvo? O alvo não cabe no tamanho do seu salário. O alvo não cabe no tamanho do seu salário. Tira a placa e olha bem para mim. Imagine que você tem um salário e precisava de comprar pneus para o carro, ou precisava de mudar de carro, ou precisava de mobília porque o seu filho já está crescido, ou porque qualquer coisa. Você tem um alvo. E você diz assim, bem, o meu salário não dá. Eu não tenho. Então, se você já tem Cristo, você tem direito às bênçãos. Então, o que é que você vai fazer? Você vai olhar para o Jesus, para o tamanho de Jesus, e não o tamanho do seu salário. Não vai olhar para o seu patrão, mas para Jesus. Não vai olhar para o seu salário, mas para a grandeza de Deus, que diz que suprirá todas as tuas necessidades, muito acima daquilo que possas pensar ou imaginar.
A Bíblia diz que Deus é tão bom que faz acima do que pensamos ou pedimos. Sabe, os crentes, por vezes, também não conseguem reconhecer Deus quando aparece. Porque quando, de repente, aparece como caída do céu esta ou aquela bênção, a pessoa não relaciona isso com Deus. Mas é Deus. Deus é o autor das bênçãos. Ele manda que a bênção venha até contigo. Quando somos fiéis, é isso que Deus faz. Mas o mesmo se passa com o empresário. Você tem um alvo. Precisava de comprar uma máquina, mas agora, com a crise, você pode dizer assim, não, mas espera aí, eu sou crente. Eu vou mudar. Eu vou andar na fé que vence o mundo. Eu vou olhar para o Jesus que diz que, não importa as circunstâncias, Ele é comigo todos os dias da minha vida. Eu vou aplicar as leis de Deus, a lei de semear para colher, na área financeira, e vai funcionar. E funciona. Está a ver? Você tem um alvo. E vai conseguir, vai semear para o alvo. Placa seguinte. Então agora, a grande questão é, então, como é que se olha para Jesus? Já fui falando, mas agora vamos ver esta placa que fala explicitamente sobre esta matéria. Como é que se olha para Jesus? Olhar para Jesus, como está aí escrito, é olhar para versículos bíblicos. Por exemplo, 2 Coríntios 8:9. Quando eu estou a olhar para um versículo bíblico, eu estou a olhar para uma fotografia de Deus, que me faz uma promessa. As senhoras gostam muito de ter a fotografia dos seus filhos, dos seus netos. E dizem, eu vou-lhe mostrar o meu neto. Agora também uso o telemóvel, vou-lhe mostrar o meu neto. E afinal é só o ecrã com a fotografia do neto. Mas ela diz, é o meu neto. E o homem não fala de netos, fala, este é o meu carro. Está ver? Mas não é carro nenhum, é só um telemóvel. É a fotografia do neto, é a fotografia do carro. Então, quando nós lemos a Bíblia, e estamos a olhar para promessas de Deus, é como se eu estivesse a olhar para fotografias de Jesus. Então eu estou a olhar para Jesus. E pode parecer uma brincadeira, uma coisa assim que até parece mal no século de agora pensar dessa maneira, mas funciona. Por isso, este versículo é um versículo que você pode olhar muitas vezes. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, por amor de vós, fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecessem. Há muita gente que diz, eu vou fazer um sacrifício por amor a Jesus. Bem, meu irmão, não vale nada, porque ele é que fez um sacrifício por amor a si. Estar a fazer um sacrifício por amor a Jesus, ele nunca precisa de ajuda. Quem precisa sempre somos nós. Então diz aí, já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, claro, Ele criou os céus, a terra, as estrelas, planetas, ouro, prata, tudo. Por amor de nós fez pobre. Para quê? Para que houvesse uma troca. Ele cravou na cruz os nossos problemas, pobreza, para que em troca recebêssemos as bênçãos que Ele sempre teve. Está a ver? E assim eu estou a olhar para Jesus. Estou a atentar para o que Jesus diz. Estou a olhar para as promessas. Olha outra palavra de Deus, Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Isto é uma palavra que eu falo muitas vezes para mim próprio. Eu digo, o meu Deus suprirá as minhas necessidades. Quando, de vez em quando, há contas extras, porque a gente na igreja está sempre a progredir. Temos estações de rádio, televisão, temos mais pessoas, então a gente tem que pôr fé. Em vez de olhar para a pandemia e dizer, e tal, a pandemia, eu sei que Deus supre todas as cidades, onde quer que eu esteja. Então, o que é que a gente pode fazer? O que eu estou aqui a dizer. Eu pego da Bíblia e leio, o meu Deus suprirá todas as necessidades da igreja. O meu Deus suprirá todas as necessidades do meu negócio, da minha família. De acordo com as riquezas de quem? De Deus. Não é de acordo com o salário. Não é de acordo com a minha capacidade pessoal. É de acordo com as riquezas dele. Quando eu estou a olhar para esse Jesus,
começa a gerar no meu coração uma força dinâmica que é a força da fé, que atrai bênçãos e afasta problemas. É isso que acontece. Vamos à próxima placa. Então agora temos que pensar que temos que usar aquilo que eu gosto de chamar de agricultura financeira. O que é agricultura financeira? Jesus diz, lá em Marcos 4, 26, que tudo nos céus, na terra, hoje, ontem, para sempre, funciona sempre de acordo com os princípios de semear para colher. Cada semente gera segundo o seu próprio, gera fruto segundo a sua espécie. Se semear batata, não vai colher repolho. Se semear feijão, vai colher feijão. E por aí fora. E, portanto, e dinheiro também são sementes. O seu dinheiro são sementes. Está a ver? Há muita gente que, crentes e tudo, pensa assim, eu pago os meus dízimos. Ou se não dizem assim, pensa, eu tenho que pagar. Há pessoas que estão no mundo pensam que a igreja exige às pessoas que paguem pelos seus serviços. Não. Nós, na Igreja Maná, aprendemos os segredos. Ninguém paga nada a Deus. Então, porque é que as pessoas dão ofertas? Porque elas entendem este princípio de Deus, o segredo. Qual é o segredo? Que o dinheiro também são sementes. E há vários tipos de sementes. Por isso é que eu chamo-lhe agricultura financeira. Há a semente principal, que é de honrar a Deus com dízimos. Depois há a semear em tempo de fome. A ajudar o próximo. A ajudar os pobres e as viúvas. E etc. Há vários tipos de sementes financeiras. E sempre funcionam. Jesus dizia em Lucas 6,38, dai, ser-vos-á dado. Dai, ser-vos-á dado. Semeia primeiro, colherás depois. Ser-vos-á dado como? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Vos deitarão do vosso regaço. Pode tirar a placa. Dai, ser-vos-á dado. Como? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Disse Jesus. Boa medida, recalcada, sacudida. Uma vez vi a minha mulher, estava a pôr, acho que era açúcar. E o pacote de cartão, ou o que é, onde vinha o açúcar, era maior que o jarro onde ela queria pôr o açúcar. Então ela abanou o jarro e não é que com mais açúcar. O açúcar se acomodou. É por isso que a Bíblia diz boa medida, recalcada, para caber mais, sacudida, para ainda caber mais. É assim que Deus dá. Eu não peço muito, só peço o mínimo. Não, Deus não responde a isso. Ele sempre é o Deus da grandeza. Então, qual é a lei de Deus? É de semear para colher. Quanto mais nós conhecemos esta lei, mais nós vamos sair da zona onde o mundo vive, que é uma verdadeira escravatura. Uma verdadeira escravatura. E entramos noutra zona, que é onde estão as bênçãos de Deus. Então, por que razão há pessoas, inclusive crentes, que não vencem financeiramente? Porque atentam, olham, pensam, choram, falam, dormem mal porque olham para os problemas, em vez de olhar para Jesus. E sabe que essa lição, muita gente pensa, o apóstolo, ele é o campeão. Não sou campeão nenhum. Sou como você. Eu próprio, por vezes, tenho que me agarrar em mim próprio, quando estou ou com desafios, ou quando surgem coisas que eu preciso de resolver, e é isso que eu tenho que fazer. E sempre funciona, porque é uma lei de Deus. Então, enquanto o time vem, deixe-me dizer o seguinte. Olhar para Jesus é então tirar os olhos do problema e olhar para aquilo que Ele promete e aquilo que Ele manda fazer. O que é que Ele manda fazer? Primeiro Ele diz o quê? Que Ele é o Deus que supra as tuas necessidades,
que Ele é teu amigo, é do teu lado, abre um caminho onde não há caminho. Mas também Ele diz que para a área financeira nós temos de semear primeiro para colher depois. Isso é olhar para Jesus. Eu semeio porque eu sei que se eu não semear não vou colher. E se eu quiser colher muito, eu tenho que semear muito. Porque se eu semear pouco, vou colher pouco. Então isso é olhar para Jesus. Então, se eu olhar para Jesus, se você olhar para Jesus, vai olhar, você começa a fazer essas coisas e a sua vida nunca mais é a mesma. Então agora é a hora em que você vai aplicar essa lei. A lei de semear para colher. Vamos lá então ver essa placa. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Para mim, e receba o poder de Deus, a unção de Deus, que vai mudar a sua vida financeira. E ao mesmo tempo digam todos assim comigo, faça esta oração comigo e diga: Senhor Jesus, dá-me um espírito de sabedoria, grava no meu coração estas verdades. Amém e amém. E agora ordena a bênção, quebra o poder da bruxaria sobre o seu dinheiro, liberta o dinheiro dos homens e mulheres de negócios, liberta esses empregos para vir ter consigo, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Muito bem, e agora vamos abrir as portas outra vez para que você possa escrever e enviar os seus pedidos de oração. Tem já aí o WhatsApp e pode também marcar uma consulta pastoral ou enviar o seu testemunho. Nós temos aqui um testemunho fantástico que é do Dorivaldo. Trago 2 testemunhos de destruição de trabalhos do oculto. 2 irmãs, uma no Kwanza Sul e outra em Luanda, estavam com os ventres vendidos na bruxaria. A primeira foi totalmente liberta via telefone e a segunda foi presencialmente, numa das nossas reuniões. Quer dizer que ontem o apóstolo orou por outro testemunho. Espera lá, são 3, afinal não 2, são 3. Outro. O apóstolo orou por uma criança chamada Vínia. Estava inconsciente, esta criança, não falava. E hoje, portanto, eu orei, o apóstolo ontem orou por uma criança. E esta miúda, esta criança, estava inconsciente, não falava. Às 8 da manhã, o pai da menina telefonou-me, todo alegre, dando glórias a Deus, porque ela agora já fala e reconhece as pessoas e come. Uau! É o poder de Deus. Então, hoje mesmo, você pode telefonar até durante essa próxima música. Esta música diz: não me deixarei mover pelo que eu sinto ou pelo que eu vejo. Entretanto, já tenho muitos pedidos de oração e Deus sabe quem você é. Deus sabe o que está a passar. Deus ama você e Deus vai abrir um caminho onde não há caminho. Também quero dar um abraço a todos que estão em direto conosco, que estão em Portugal,
na Inglaterra, Angola, França, Estados Unidos, Jersey, Bélgica, Roménia, Marrocos, Irlanda, Eslováquia, Alemanha, Espanha e realmente muitos outros. Para vocês, aquele abraço. E vamos lá então ouvir esta música de fé. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Gente virá, gente virá para te dizer: desta tu não irás sair, mas continua a caminhar, porque o mar vermelho vai se abrir. Muito bem, e agora nós vamos falar sobre a origem dos problemas. Durante toda esta semana, este é o tema da mensagem. Qual é a origem dos problemas? E eu quero recomendar que você estude este livro, que tem exatamente o mesmo título. Tem muitos anos este livro. E muitos crentes já usaram o livro para dar aos amigos e familiares que foram libertos. Neste livro, eu falo de 11 ou 12, já nem me lembro, assuntos em que as pessoas se envolvem e que abre portas ao diabo e que gera muito, muito problema à pessoa. E as pessoas, normalmente, raramente, pensam que tem uma coisa a ver com a outra. O que é que perdão tem a ver com isto? O que é que idolatria, orar aos santos, tem a ver com isto? O que é que ter ido lá uma bruxa tem a ver com o meu problema? Absolutamente tudo. Neste livro eu falo de más companhias, de não saber usar as palavras, a língua como deve ser. Falo que há idolatria, o oculto, são duas coisas que são terríveis diante de Deus, e uma série de outras coisas. E hoje vou falar do oculto ou bruxaria. E vamos começar também por colocar a primeira placa sobre este tema para que você possa gravar no seu espírito frases importantes. O que é o oculto? O oculto é a prática de certo tipo de pessoas que são videntes, os que leem a sina, os astros, astrologia, consultar os mortos, espiritismo, feitiçaria, etc, etc. O oculto, pode tirar a placa, o oculto é uma coisa em que muita gente está envolvida, porque quando tem problemas, ainda nos dias de hoje, por incrível que pareça, vão à bruxaria. Vão à bruxaria, vão ao oculto, para vários tipos de assuntos. Para fazer mal ao outro, para roubar negócios, para estragar casamentos, etc. E o oculto, ou bruxaria, refere-se à prática, já disse de quê? Disse do espiritismo, leitura da sorte, e muita gente
fazem isso de propósito. Outros fazem isso por brincadeira. Acham que não tem mal nenhum. Está a ver? Está esse filme aí com esse livro que é do... Como é que se chama esse livro? Harry Potter. Apenas uma brincadeira. Eu tenho um amigo que é engenheiro e dizia assim, epá, mas tu acreditas nessas coisas? Eu acredito. E eu disse, eu tal, sei bem. Um dia ele ganhou coragem e disse, epá, estou muito triste, muito abatido, então conta lá. Não, porque o meu filho é pequenino, vê coisas à noite, não cresce, já fomos ao médico e tal, e não encontrou nada. Então, e o que é que tu achas? Não sei. A minha sogra até trouxe umas coisas dos santos e pôs ao peito e fez, mas nada disso, o miúdo continua a ver coisas e grita e chora. Então, depois de fazer mais perguntas, a senhora também ia a outros sítios, também ia à bruxa e trazia umas coisas do cemitério, uns ossos. Então ela cozia coisas dessas à roupinha do menino para lhe fazer bem. Veja só. Mas o menino cada vez estava pior. E eu disse, pá, tu queres saber a minha opinião, não é? Sim, pá, nem sei que é de fazer mais, estou desesperado. Tu tens de sair dessa. Tu não podes deixar que a tua sogra faça isso ao teu filho. Mas ela se chega, ela vai às escondidas e faz, eu já disse, não quer nada disso, ela faz, então não, deixa entrar. Isso é um absurdo. Bem, então ou é a tua sogra ou o teu filho. Porque as pessoas pensam que não tem mal nenhum. E há pessoas que pensam que isso é que traz sorte. Veja só. E afinal traz problemas. Mas há pessoas que brincam, já disse, há pessoas que consultam para saber, há pessoas que querem consultar os mortos. Porque o meu marido morreu, a minha mulher morreu, quer falar com ela. E claro, vai lá a um sítio qualquer e um bruxo fica possesso e começa a falar de coisas que só o casal é que sabia, e imita a voz da pessoa que está morta, e a pessoa, ele mesmo. E o demónio farta-se de rir porque ele conhece a vida dela e de todos nós, ele está sempre a ver, ele sabe imitar. É o rei da máscara. Isso é Satanás em pessoa. Então, isto é evidente que é uma abominação para Deus. E vamos ver agora a próxima placa, que diz, já vimos isso, Deus proíbe o oculto. Está em Deuteronômio 18:9, que está aí no placar, para vocês poderem ler e verem que a nossa igreja se baseia sempre na Bíblia. Que é para não haver cá conversa que eu acho, que não acho, não é a Bíblia. E diz assim, quando entrar na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre si não se achará quem se faça passar pelo fogo, o seu filho, nem adivinhador, nem quem lê a sorte, o futuro, nem quem consulta um espírito adivinhante, nem quem consulta os mortos. Pois todo aquele que faz isso é abominação para Deus. E por causa disso o Senhor lança essas pessoas de fora de diante de Deus. Ou seja, quem anda nesses caminhos aborrece a Deus de tal maneira que Deus já nem olha para a pessoa. Portanto, não ouve. Então, qual é o truque do diabo? Pode tirar a placa. O diabo, porque muitas vezes na igreja não há o poder. Infelizmente é preciso também dizer isso. Há muitas igrejas que não há poder, nada acontece. Ficaram os pastores, ficaram muito doutores. Não há curas, não há milagres, porque também dizem que não é para hoje. Não conseguem resolver os problemas das pessoas, seja que há for. Então as pessoas, coitadas, vão procurar outra coisa e o diabo faz coisas. Só que aí a pessoa fica, aqui é que é. E o diabo tem um truque que é o máximo. A pessoa tem um problema e ela está mesmo com demónios lá dentro. Os demónios estão dentro do corpo, ou na família, ou no casamento, seja onde for. Então o chefe dos demónios disse, olha, vocês saem de lá durante uma semana, ou 2 ou 3, para ele pensar que isso de ir à bruxaria funciona. E a pessoa, quando
foi à bruxa, ao bruxo, e depois fica aliviado e diz, que bom, funcionou. E o diabo fica-se a rir. Passado um tempo, que é conforme ele quer, ele vai e vem cobrar-se. E a vida da pessoa fica pior. Lá vai a pessoa outra vez ao bruxo, porque estão a precisar de ir ao bruxo outra vez. E o diabo faz o mesmo truque. Manda que os demónios saiam dessa pessoa, dessa casa, dessa família, e a pessoa pensa, funciona, a bruxaria funciona. Só que depois é um desastre. Vai de mal a pior. De mal a pior. É isso mesmo que acontece. Temos um caso que se passou nos dias do Velho Testamento com um rei que era crente. Ele era crente. E tantas fez para Deus que ficou com problemas. Vamos ver a próxima placa. Não, é número 3. O rei Saul morreu por consultar a bruxa. Vai lá em Crônicas. Este homem era crente. Este homem sabia quem era Deus, sabia que Deus não tolerava idas à bruxaria, porque é ir consultar o diabo. Mas ele estava tão mal, o rei Saul, estava tão afastado, a ver, que foi por esses caminhos. E olha que eu conheço crentes que fizeram isso também. E depois foi um desastre. Foi à bruxa, então ele ficou sem Deus. A ver? E morreu. O diabo matou. É isso que acontece. Diz aqui, vamos ver se temos mais versículos bíblicos. Não sei se tenho ou não. Eu tenho aqui. Diz assim, assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra, porque consultou a adivinhadora. O rei Manassés também foi um problema, um rei de Deus, porque ele instituiu agoureiros, bruxos, adivinhos, feiticeiros, e prosseguiu a fazer mal aos olhos de Deus, provocando Deus à ira. Isaías 47. Tira a placa. Ambas estas coisas virão sobre ti num momento, de repente, sem esperar, sem contar com isso. No mesmo dia, perdes os filhos e ficas viúvo. Esta maldição vem com toda a força sobre ti por causa da multidão das tuas feitiçarias. Quando você ouve que de repente uma senhora nova perde o marido, quando um casal perde um filho, quando coisas terríveis acontecem de repente, é porque eles estão a irritar a Deus. Ficam sem os anjos de proteção. Os demónios vêm e eles só vêm para matar, roubar, destruir. E quase certeza que essas pessoas foram avisadas, não uma nem duas vezes, de que isso não é de Deus, que Jesus é que é o caminho. Mas as pessoas não ouvem. Porque confiaste a tua maldade, sobre ti virá um mal de que não saberás a origem, e tal será a destruição que cairá sobre ti que não podes sair, podes afastar desse problema. Está a ver? Portanto, é um problema gravíssimo quem anda nesses caminhos. E podem dizer o que quiser, mas esta é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz mais. Há pessoas que recorrem aos médios e buscam e consultam os espíritos, e Deus diz, eu é que sou Deus. Essa gente está a consultar demónios. E diz mais, no Levítico, voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos. Deus vira as costas à pessoa. E adivinha quem aparece? O diabo. Agora vamos falar da maçonaria, que é um movimento muito grande, há muito tempo, que se mascara de toda a importância, toda a imponência. É aí que você vê os aventais e os seus doutores e sei o que mais, mas que é a causa de muitos problemas, porque eles trabalham mesmo com Satanás. Vamos ver a próxima placa, então, fala da maçonaria. É uma sociedade secreta que tem diversos propósitos, político, social e económico. Isto é em todo o mundo. Estas pessoas reúnem-se já há muitos anos para angariar os políticos, para fazer projetos. Vocês
Sabe, muitos jornalistas dizem, isto é a doutrina da conspiração. Quem não sabe o que é vida fica a dizer disparates. Já o outro também dizia que a Terra era plana, mas afinal é redonda. Já o outro também dizia que não há inferno e foi parar lá mesmo abaixo e o diabo estava-se a rir. Quer dizer, claro que estas pessoas hoje continuam a fazer reuniões secretas por algum motivo. Porquê? Porque eles querem controlar o mundo. Vamos à próxima placa. Eles fazem um recrutamento intensivo, constante, em toda a parte do mundo que lhes é possível. Aonde? Nas universidades, no meio de universidades, empresários e no meio de pessoas influentes da sociedade, como juízes, políticos, etc. Eles sempre querem, em qualquer ponto do mundo, ficar às escondidas, mas a dominar. Quando nós ouvimos falar de corrupção, porque depois vêm notícias, porque é preciso e não sei o quê, é tudo balelas. Eles combinaram todo o dinheiro que vem para depois dizer o que é que eles vão fazer com esse dinheiro. Felizmente, estamos a orar e há muita gente que está a começar a ser presa, juízes e tudo. Porque isto é uma praga. Estas pessoas, estamos num país democrático, diz-se. Mas quem manda não são nem os representantes do povo, nem o povo, nem são os que governam. São este tipo de pessoas. São estas pessoas. Vamos à próxima. Eles reúnem-se em segredo para fazer planeamentos. Por exemplo, pode ter a placa. Um gerente e um ministro e mais não sei quantas pessoas foram presas, efetivamente. Porque eles, através do BPN, acho que foi o BPN, são amigos uns dos outros, está a ver? E um está aqui, o outro está ali, o outro está no governo, o outro está no secretário de Estado, o outro está no banco, o outro está... Então, o que é que eles fazem? Eles se emprestam uns aos outros, mas com tramóias. Então, um tinha pedido 9 milhões, não sei quantos milhões, mas depois nada daquilo que ele pediu era para aquilo que ele tinha dito. Estava tudo bem combinado. Mas foram apanhados e já conseguiram que o ministro, o ex-ministro, tivesse de dar 9 milhões. Ora, ele, de todo o dinheiro que roubou, ainda conseguiram 9 milhões. E onde é que isto é planeado? Nessas reuniões secretas. Nós já alugámos, a Igreja Maná, alugámos espaços onde eles estavam antigamente e eles têm uma sala onde se fazem sacrifícios, com sangue e tudo. E onde fazem reuniões para delinear essas tramóias todas. E vão angariar jovens, que são aquilo que se chama aí na gíria os boys. O que é um boy? É uma pessoa que, no meu tempo, era medíocre, um palerma, um imbecil, um preguiçoso. Como ele não tem valor, ele precisa se encostar a alguém, porque senão como é que ele vai ter um emprego? No meu tempo era assim. E, portanto, nós sempre dizíamos, olha, o palerma vai trabalhar para isso. Mas quem tem valor não precisa de ser desse tipo de pessoas, está a ver? Não precisa de ter encostos desse. Isso é um problema. E porquê é que eu estou a denunciar isso? Porque se você for um empresário e for convidado a pertencer a isso, bem, você perde a bênção de Deus e ganha a maldição do diabo. Vamos em frente, mais uma. Eles dizem coisas fantásticas, fantasticamente erradas. Diz que a salvação é pelas obras e que afirmam que há um oriente eterno onde as almas maçons vão depois de morrer e que não há inferno. Mas há inferno. E Jesus diz que não é nada disso. Jesus diz que não é pela graça, é pela graça de Jesus. Um favor não merecido. Não é pelas nossas obras. Não vem de obras, vem da obra de Jesus, não é das nossas. A seguir, eu podia falar muito da maçonaria, porque ultimamente tem estado em destaque em toda a parte do mundo. Estão a ser denunciados. Porque é lá que se fazem grandes trabalhos há muitos séculos. Dizem que não há condenação. Podemos fazer o que quiser, está sempre tudo bem. Vamos passar para número 9.
A maçonaria glorifica o diabo. Diz que Lúcifer é o portador da luz. E que, portanto, isso é mesmo bom. Eles não me falam que Lúcifer hoje se chama Satanás. Lúcifer é o nome antigo quando ele estava bem com Deus. Mas a Bíblia diz em Isaías, como Deus disse, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alma, da alva, o portador da luz. Foste cortado e lançado para a terra. Tu dizias no teu coração, subirá ao céu, acima das estrelas e acima de Deus. Contudo, foste levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, Lúcifer é mesmo o diabo. E agora vamos ver acho que é a próxima fala da nota de dólar. Eu sei que cada vez pessoas vão dizer, lá vem a teoria da conspiração. Não, esta não é a teoria nenhuma da conspiração. Você, se olhar para uma nota de dólar, você vê várias coisas interessantes. Primeiro, em latim está lá Nova Ordem Mundial. Eles querem, depois da Grande Guerra Mundial, reuniram-se pessoas que, na América, foram buscar poderes do oculto. E foram mandar fabricar esta nota com estes dizeres todos, de propósito. E para enganar, dizem, em Deus nós confiamos, mas não diz qual é o Deus. É o Deus dele. E tem uma pirâmide com um olho lá dentro, e a pirâmide tem dois grandes braços, a parte de cima, mais pequena, e a parte de baixo, e um espaço no meio. E isso é muito simples de entender. Quem faz parte da maçonaria e está no topo, eles sabem muito bem o que é que eles fazem. Eles chamam mesmo Satanás, eles têm pactos de sangue. Eles mandam vir em aviões privados crianças que sacrificam vivas. Não é só animais. E não vou dar aqui a grandes lições, há testemunhos disso tudo, pessoas que escaparam. Mas quem está debaixo, porque eles têm uma retórica muito bem montada, uma forma de enganar as pessoas fantasticamente bem estudada. As pessoas pensam que estão a trabalhar para uma empresa grande, que ajuda isto, aquilo, aquilo outro, mas eles são os autores de muita malícia. A ver? Por exemplo, saiu aí nas televisões há uns bons anos atrás os planos deles, que era, por exemplo, controlar a comida, a medicina, e daí vai. Este homem, este apóstolo, está com a doutrina da conspiração. Então, pronto, você é que sabe. Mas o que eu quero dizer com isto é o seguinte. Já no meu tempo, muitos jovens eram lixados para essas coisas. Mesmo no nosso tempo, empresários da nossa igreja, às vezes almoço aqui, agora pergunto o que é que eu acho. Eu disse, olha, você se quiser andar com o diabo é só alistar-se. O que é que lhe vai acontecer? O mesmo com os outros. Eles vão louvar você, sempre é o mesmo. Até foi um juiz de alto calibre que me ensinou isso. Eles levam uma pessoa a fazer algo terrível. E fica com testemunhas, como ele cometeu um crime. Esse ele não pode fugir. E agora ele é chantageado, obrigado a fazer isto, aquilo, aquilo outro. Seja ele secretário de Estado, seja ministro, seja empresário, seja gerente do banco, seja juiz e tudo. Eles controlam, ao bem ou ao mal, eles querem controlar. Mas se nós tivermos Jesus Cristo, a coisa é diferente. Em frente. O oculto causa mal terrível e rápido. E as pessoas que enveredam por aí sempre acabam mal. Tira para cá. Isto é uma lição muito curta, mas apenas para levantar o véu, tirar um bocado de luz onde o diabo está escondido. E não há só a maçonaria como movimentos secretos. Há outras, mas esta é uma das mais conhecidas. Mas quero também dizer o seguinte, um crente não tem que ter medo disto. Não pode associar-se, mas não tem que ter medo. Porquê? Podia contar inúmeras vezes que esse tipo de pessoas tentam acabar com isto, aquilo, aquilo outro, e nunca conseguem quando nós sabemos a Bíblia, andamos com Deus. Nunca. Está a ver? Chegam eles a morrer, quando eles invocam mortes, e encomendam mortes e etc. Eles chegam a morrer.
É como os bruxos, é a mesma coisa, chegam a morrer. Não é? Os bruxos, eu conheci bruxos da seguinte maneira. Um deles disse-me assim, no início da igreja, assim, eu queria ter um aconselhamento consigo. Está bem. Na altura eu era pastor, eu só tinha igreja, hoje tenho igrejas e tenho nações. Bem, então fui almoçar com ele, ele disse, eu sou aquele fulano tal que era o maior bruxo de Portugal. Disse, por acaso eu tinha ouvido falar. Então depois comecei a perder clientes porque eu trabalho com 3 demónios. E eles me diziam, passavam ali onde está a sua igreja, ou outra igreja, nós tínhamos 3 igrejas, e eles perderam o poder. E depois você orava e quebrava o poder da bruxaria que eu fazia para estragar o negócio ao seu crente, porque alguém me encomendava isso, e não funcionava. Então eu fui à igreja Maná para tentar matá-lo e destruir a igreja, e não consegui. Então eu fiquei muito chateado. Então, quando é assim, marca-se uma reunião, um encontro especial com o próprio Satanás. E eu disse ao diabo, então eu fiz o batismo disto, aquilo, daquilo outro, dos poderes mais elevados. Sempre funcionou, porque é que agora não está a funcionar? Tu sempre disseste que tu és maior que Jesus. Que Jesus é teu irmão. E que tu é que ganhaste. E o diabo, este ex-bruxa contar, o diabo disse, só que eu menti-te. Jesus é que me ganhou e eu perdi. Então, eu vou sair daqui e vou para a igreja Maná. Eu disse, eu vou-te matar. E o homem teve 3 anos em que o diabo não conseguiu matar porque ele estava na igreja. Portanto, são coisas com as quais não se pode brincar. Portanto, essa gente lida mesmo com Satanás. E o diabo tem poderes. Em África era muito comum ver-se bruxos a voarem. 500 km, 100 km, 300 km. E se passavam por cima de uma igreja, caíam. E o povo ia tentar matá-los. Um dos grandes bruxos da África, na Angola, queria acabar com a nossa igreja, mas não conseguia. Quanto mais ele fazia, mais a igreja crescia. Então, um dia, ele foi a uma igreja e era para matar o pregador ao vivo, não conseguiu, ficou preso assim a levitar no ar, também já me aconteceu isso. Então ele, quando caiu no chão, dobrou-se e pediu, também já me aconteceu isso, lá em Moçambique e noutros sítios. Põe a mão aqui, porque eu agora quero o teu Deus. E assim ele converteu-se e levou as tribos dele a converterem-se. No caso de Angola, foi lá como é chama aquilo? Onde tem as mamoílas. No Lubango. Portanto, há muitas histórias assim. E ainda hoje existe. Muito mesmo. Mas eu não tenho tempo para ensinar mais sobre isso. Agora, há um caso que é muito engraçado, que é o caso do São Cipriano. Ainda hoje se fala muito do livro São Cipriano. Muita gente que é bruxo que usa o livro São Cipriano. E as pessoas não sabem quem é o São Cipriano. Lembro que a primeira vez que eu trouxe o livro São Cipriano para a igreja, as pessoas, o apóstolo agora deu voltar-se para o diabo. Só que eu trouxe um livro que ele escreveu depois que ele se arrependeu. É isso que as pessoas não querem ouvir. São Cipriano era uma pessoa, sempre aqui as minhas notas, que foi muito conhecido por causa das suas altas bruxarias. Ele envolveu-se no oculto do mais alto grau, chegou a ir aos países como a Arábia e a Síria, não sei onde, para ganhar mais força do diabo. E ele era muito temido, porque ele fazia bruxarias e aconteciam. Mas então um dia, ele era filho de pai rico. Um dia, o que acontece que em Antioquia, onde havia uma igreja forte no tempo no tempo dos crentes antigos, no tempo do apóstolo Paulo e posterior, Antioquia era uma igreja muito forte. Estava lá um casal de gente rica, tinha uma filha chamada, ela chamava
Já vou encontrar o nome dela. Bem. E ela era muito bonita e um outro rapaz queria casar com ela. Então ia à igreja ver se a levava a casamento, mas ela não queria. Não queria casar com aquele rapaz porque parece que o rapaz tinha intenções que não eram as mais nobres. Mas enfim. Então, ela chamava-se Justina. Então, o tal rapaz que queria conquistar a Justina, como não ia bem, ele foi ter com o Cipriano e pagou-lhe caro para ele fazer um trabalho para que a miúda se voltasse para ele. E ela sentiu os demónios e isso tudo, mas ela, como estava com Jesus, e orava, expulsava demónios, etc., o Cipriano não conseguiu. E foi a primeira vez que o Cipriano não conseguiu. Então ele ficou tão furioso, foi falar com o diabo. E foi a mesma conversa. Então tu dizes que és maior, consegui, porque é que neste caso? E o diabo disse a mesma coisa. Não, é porque de facto Jesus é maior que eu. Então o Cipriano ficou tão chateado, porque sentiu-se enganado pelo diabo, afinal todas aquelas coisas que ele aprendeu eram tudo mentiras. Ele então abdicou, renunciou, publicamente e tudo, até escreveu um livro, que acho que foi esse livro que eu li. E então o diabo tentou matá-lo diversas vezes, mas não conseguiu. Ele virou até pregador. O Cipriano virou pregador. Virou até bispo. Para dizer o quê? Que as pessoas depois inventaram lendas, inventaram histórias, perpetuaram a conversa de que ele era feiticeiro. E foi. Só que depois não dizem o que é que ele fez. É como a teoria do Darwin. A teoria do Darwin foi o Sr. Darwin que foi dizer que o homem veio do macaco. Mas depois de muitas voltas, o homem converteu-se. O homem converteu-se e depois escreveu uma data de documentos científicos dizendo que era impossível aquilo que ele tinha dito, era impossível de acontecer e portanto, aquela teoria dele não era válida. Nunca ninguém foi escrever o que é que ele escreveu a seguir. Mas isso existe. Porquê? Quando as pessoas lhes convém certas coisas, escondem. Está a ver? É como a história. A história de um país é contada por quem venceu. Você nunca sabe como é que foi a história. Por exemplo, os americanos ganham sempre as guerras, mas é em Hollywood. Porque, na prática, eles não ganharam a Segunda Guerra Mundial. Nem eles são os mais ricos do mundo. Nem eles são os mais poderosos. Agora estão aí a ver se conseguem igualar a China. Então, eu estou a dizer isto para dizer o quê? Nós temos de ter cuidado como é que ouvimos as coisas. Porque, vou agora dizer o seguinte, só Jesus é que é a verdade. Só Ele é que tem e é a verdade. O resto é conversa. Quer saber a verdade? Vai a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fora disso, não há nada. E agora, eu vou pedir ao time para chegar aqui. E agora eu quero dizer a vocês o seguinte. Podia contar, eu ao longo desses anos todos, sei muitas coisas, não é? Vi muitas coisas. Houve lutas, houve coisas terríveis que aconteceram. E o diabo perde sempre quando nós estamos a bem com Deus. Perde sempre. Não tem hipótese. Porque não é a nossa força, é a força de Deus. Mas o que importa agora dizer para terminar este estudo é o seguinte. Se você andou envolvido ou anda envolvido nisto, peça perdão desde já e vá à igreja Maná mais perto de si para que, no aconselhamento pastoral, o bispo ou o pastor veja o que mais é que é preciso fazer. Segundo, ele vai-lhe marcar um dia e uma hora na igreja, um dia da igreja, onde você vai trazer os elementos de bruxaria, a ver, para que seja tudo rasgado e partido. E vai quebrar esses poderes tomando Santa Ceia, que é para destruir os poderes do oculto. Há pessoas que nunca são curadas por causa disto. E você vai ser curado. Você tem que sair dessa zona da maldição. Se você sabe que seu pai, quando você era miúdo, andava a fazer isso, você tem que ir a uma igreja Maná onde há realmente poder para que esses poderes sejam quebrados. E se você é uma pessoa que é bruxo, toma atenção que eu lhe vou dizer. Há ondas em que Deus aparece e dá recados. Como Deus deu recados aos juízes, eles não quiseram ouvir. Como Deus deu recados
há uns tempos atrás, a bruxa, eles não quiseram ouvir, ainda fizeram pior. Sabe o que aconteceu? Começaram a morrer até parar. Uma vez fizeram um concílio de bruxos, dos mais poderosos, lá numa cidade importante da África. E um dos temas era a Igreja Maná e eu. Aqui estou ao vivo e muitos deles morreram. Porquê? Não é porque eu sou o campeão, porque o campeão é que mora comigo, que é Jesus Cristo. Então, você se é bruxo, para, porque Deus está agora com mira em si, porque isso é do diabo. Vamos baixar as cabeças e digam todos assim comigo: ó Deus, eu admito, andei nesses caminhos. Eu te peço perdão, porque eu não sabia que era abominação para ti. E agora ajuda-me, Senhor, a ser liberto, a andar nos seus caminhos, e eu decido que eu e a minha casa não queremos nada com o diabo, só queremos andar contigo, ó Deus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar um hino de adoração chamado Aleluia mesmo. Aleluia, aleluia, nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia, aleluia, nosso Deus poderoso, Ele reina. Muito bem, agora é a hora da gente olhar para o Deus de milagres. Deus é o Senhor. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E Ele criou muitos seres, mas criou o ser humano. Foi feita à imagem e semelhança de Deus. E apesar dos nossos pais se terem afastado de Deus, terem caído, Deus amou-nos de tal maneira que enviou o seu Filho para nos salvar, para nos curar, para nos libertar. Por isso a minha exortação é: volte para Deus. Se ainda não se voltou, decida voltar hoje. Antes de orar por si, para que você se entregue a Jesus, comece uma vida nova, eu tenho aqui um montão grande de pedidos de oração. Tenho a Elizabeth, o Jorgette, a Carla de Jesus, Esther, a Catarina, Maria Afonso, tenho Zi, Helena, Luís, Isaura, Sandra, a Mónica. E tenho os assuntos mais variados que você possa imaginar, desde bruxaria, a cancro, a Covid-19, problemas de pulmões, áreas financeiras. Mas sabe uma coisa? Quem é que importa saber disto tudo? É Deus. E Ele sabe. Ele sabe quem é você. Ele sabe onde é que você mora. Ele é que sabe tudo o que tem a ver consigo. E Ele ama você. E Ele quer curar, libertar você. E Ele tem esse poder. Ele tem esse poder. E agora tudo o que você tem que fazer é a oração da fé. Consiste em você dizer ao Deus: eu recebo agora a minha cura. E a partir daí, é como que uma semente foi lançada no seu corpo. Deus coloca o seu poder, a unção, ou uma semente, no seu casamento, no seu negócio, daquilo que você está a pedir ajuda. E essa semente, vamos dizer assim, vai crescer dia e noite e vai trazer uma vida nova, libertação, cura divina. Deus é maravilhoso. Tudo o que você precisa é só acreditar, mais nada. Acreditar nesse Deus, para quem nada é impossível. E também, porque é que eu ando a falar sobre a origem dos problemas? Porque se você estiver num caminho que aborrece a Deus, Deus não vai curar ninguém, nem vai resolver nada. Esses caminhos têm que ser afastados. Temos que sair daí.
então sim, vai ver como Deus vai ouvir você e ajudar. Então ouça esta música, porque nesta primeira parte diz, somente crer. Somente crer é o seu trabalho, é só acreditar que Jesus não só existe, mas vai curar você. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Na sua mão sobre mim agora mesmo. E diga assim comigo, ó Deus, eu recebo agora a minha cura. Eu recebo agora a libertação de todos os poderes do diabo. Eu recebo agora a bênção de Deus financeira. Amém. Agora deixe-me orar por si. Satanás, eu quebro o poder da bruxaria na vida destas pessoas. Ordena a todos os demónios que caiam por terra, saiam, rasgo todos os pactos, quebro os laços, corto todas as amarras na vida de todas essas pessoas. Decreto essas pessoas libertas. E falo que estão todos curados pelo poder de Deus. A unção de Deus está a curar toda a sorte de enfermidade. A unção de Deus está a restabelecer o amor e a alegria nos casamentos. Oh, Shamalara Babarra. Oh, Senhor Jesus, Tu és o Deus que sara toda a enfermidade. Eu Te louvo, Senhor, porque Tu estás neste momento a tocar nas pessoas. Eu estou a ver, Deus está-me a mostrar que há pessoas que estão a estrebuchar porque demónios estão a sair. Outros estão a sentir um calor diferente do calor é uma espécie de chama na coluna, na omoplata, na região da boca, tudo zonas onde você está doente. Oh, há pessoas que têm problemas no rim, ponha a sua mão no rim agora mesmo. E ao pôr a mão no rim, a unção está a queimar, você sente um ardor, é a operação do Espírito Santo. Há pessoas que têm problemas nos ouvidos. Há até algumas pessoas que os ouvidos ficaram furados porque meteu lá qualquer coisa ou um bicho lá entrou. Eu oro para esses ouvidos e declaro, ouvidos fiquem curados, ouçam bem agora. Há pessoas que estão a ouvir um pum e o ouvido começou a funcionar. Como há aqui chebalar, há pessoas com alergia. Essas alergias estão a desaparecer. Aleluia! Agora cante este hino de fé. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Eu agora quero falar para essas pessoas que dizem, eu quero entregar a vida a Jesus. Eu quero andar com Deus. Eu quero mudar de vida. Quero falar para aquelas pessoas também que dizem, eu não sei se estou salvo, mas eu não quero morrer sem ter essa certeza. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é que é o caminho. Ninguém pode chegar a Deus, exceto através de Jesus. Nem no céu, nem na terra há outro nome pelo qual podemos ser salvos. É bem claro, não há outro caminho. Eu acho, eu penso, pode dizer o que quiser, mas Jesus diz isso. A Bíblia é clara nessa matéria. E por isso,
hoje mesmo, você vai orar para receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Esta oração não é apenas uma oração religiosa. É uma oração legal, porque Deus é o supremo juiz. E Deus diz que todos devemos ser condenados, todos falhamos, mentimos, fizemos coisas que nos devia levar à cadeia, ao inferno. Mas Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus, seu Filho, para que Ele fosse à cruz, levar o castigo que nós devíamos levar, e foi ao inferno pagar a sentença que eu e você devíamos pagar. Então, quando nós entregamos a vida a Jesus, estamos a aceitar que Ele é o nosso substituto. É isso que vamos fazer agora mesmo. Baixa a sua cabeça em respeito a Deus. Feche os olhos e faça esta oração. Diga comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar. Eu também admito que também falhei. E agora, Jesus, perdoa-me. E eu recebo-te, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Amém. Ajuda-me, Senhor. Guia a minha vida. Amém, amém. E agora ouça esta música. Porque Ele vive, pode crer que tudo vai mudar para melhor. Porque Ele vive, você saiba que amanhã vai ser melhor. Depois da manhã vai ser melhor. E amanhã estamos aqui. Amanhã é sexta. Estamos aqui, estamos nas igrejas. Amanhã é quinta. Eis que me enganei outra vez. Ando tão cansado. Mas amanhã estamos aqui outra vez para falar a palavra de Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas